Saúdo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite, nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional aos nossos corações. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem um vídeo, ative a opção de todas no sininho e curtam o vídeo também. A palavra de hoje encontra-se no livro do profeta Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 25 até o versículo 29, que tem o tema O sonho do rei é interpretado por Daniel. Diz assim a palavra do Senhor: Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: Achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Glória a Deus. Aleluia. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, ó glória. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. Oh glória! Aleluia! Nós sabemos que o rei Nabucodonosor teve um sonho, assim como nós temos às vezes, e o rei acabou esquecendo o sonho. E isso, Deus quebra aqui um paradigma, um costume que a gente tem de achar que se a gente esqueceu o sonho, não era de Deus. A gente acha que só aquele sonho que foi vivo, que parecia real, que foi da parte de Deus, mas não. Aqui nós aprendemos que até aqueles sonhos que a gente esquece também pode ter sido da parte de Deus. Porque o rei teve esse sonho enquanto estava deitado e quando acordou esqueceu o sonho. E ele queria saber tanto o sonho, lembrar tanto o sonho como a sua interpretação. Essa noite mesmo eu tive um sonho e o sonho foi real e eu tentava lembrar. Hoje de manhã tentei lembrar e não consegui. E eu achei que foi algo de Deus que ele estava mostrando naquele sonho. Que quando eu estava no sonho eu entendi que era algo de Deus, mas quando eu acordei, esqueci o sonho. E aqui foi a mesma situação do rei Nabucodonosor. Glória a Deus. Então ele procurou entre os adivinhos, astrólogos, todos aqueles que poderiam interpretar aquele sonho, encantadores, todo tipo de solução humana que não vinha da parte de Deus. E nenhum deles puderam nem falar o sonho que o rei havia esquecido como foi, e muito menos interpretar o sonho. Aleluia. Mas havia um homem
ao qual o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habitava nele, chamado Daniel, ou Beltesazar, o seu nome babilônico. Então falaram dele ao rei, e Arioque o introduziu na presença do rei. Introduziu Daniel na presença do rei. E disse-lhe assim, achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. E o rei, respondeu o rei, e disse a Daniel, podes tu fazer-me saber o sonho que tive a sua interpretação? Glória a Deus, o bom que Daniel não deu a glória para ele em momento nenhum. Olha o que Daniel respondeu. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. O rei já havia consultado isso tudo. Sábios, astrólogos, magos, adivinhos, e nenhum puderam resolver o problema do rei. Olha o que Daniel respondeu no versículo 28. Mas há um Deus no céu, ó glória, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. E o teu sonho e as visões da tua cabeça, que tiveste na tua cama, que tiveste na tua cama, são estes. Glória a Deus. Então Daniel disse, glória a Deus. Em outras palavras, Daniel está dizendo, eu não posso, mas há um Deus no céu que pode. Ele revela os mistérios. Aleluia. Foi ele que fez saber ao rei o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões que o rei tiveste. E estas são as visões e os sonhos que o rei teve. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. Então o rei queria saber o que ia ser depois dele, como seria a continuidade do seu reino. E Deus o fez saber. E Deus mostrou para ele, como diz a partir do versículo 30. Glória a Deus. Uma grande estalta, que o seu corpo era formado uma parte de ouro, outra parte de prata, outra parte de ferro, outra parte de barro. E essa estalta, na visão, tinha sido dada a ela todo o poder. Aleluia. Mas do nada era cortada uma grande pedra. Esta pedra descia do monte e destruía as pernas da estalta. E essa pedra derrubou a estalta e espatifou a estalta. Desfez a estalta. E essa pedra se transformou num grande monte depois. E o rei teve esse sonho e ficou assombrado, porque ele não lembrava o sonho, nem lembrava também a interpretação. Mas ele lembrava que o sonho não foi bom. Por isso que ele ficou desesperado para tentar lembrar como foi o sonho, porque o sonho não era bom. E Daniel contou o sonho como foi, da estalta que foi destruída pela grande pedra que descia rolando, que foi o sonho que o rei teve, e deu a sua interpretação. E Daniel disse, ó rei, esta grande estalta és tu, ao qual Deus deu poder e domínio sobre a terra, e tu és rei de reis. Mas chegou o tempo ao qual Deus vai tirar o trono de ti,
o tempo ao qual Deus vai tirar o poder das tuas mãos. Por isso que a estátua era quebrada, era destruída, porque Deus vai tirar o poder das tuas mãos. E enfim, Daniel deu a interpretação completa do sonho, falando o que significava as pernas de prata, de ouro, as partes do corpo de barro. Ele entregou a interpretação completa, mas o que ele queria dizer é que Deus é aquele que deu o poder ao rei da Babilônia, mas também estava tirando o poder da mão dele, o poder das mãos dele naquele momento. Deus é quem dá poder e quem tira poder. Deus é quem exalta e quem humilha, quem levanta e quem derruba. Então, não se perturbe se você vê hoje pessoas que não temem a Deus, não obedecem a Deus em nada, vivem uma vida de devassidão. Estão prosperando, estão bem. Isso é temporário. Porque Deus é quem governa tudo. Nabucodonosor achou que tinha todo o poder, que podia chegar até o céu e querer ser igual a Deus, igual Satanás fez. Mas Deus fez ele comer capim, dormir no sereno, conviver com os animais, para entender que quem manda em tudo é só o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o único Deus Santo, o Deus Altíssimo. E ele colocou Nabucodonosor no seu devido lugar. E essa profecia aqui veio a se cumprir algum tempo depois, quando seu filho Belsazar assumiu o trono. Aí Deus levantou o rei Dário, aleluia, e o rei Ciro, os quais tomaram o reino da Babilônia, os quais mataram o filho do rei Nabucodonosor, e a Babilônia foi entregue na mão dos assírios. Essa profecia, esse sonho se cumpriu. Então tudo aquilo que Deus mostra a gente, ainda que a gente esqueça em sonhos, é importante. Glória a Deus. E quando o Senhor ele fala algo, ele mostra algo, ele cumpre conforme o que ele mostrou ou conforme o que ele falou. Então, que nunca a soberba que agiu no coração de Nabucodonosor venha subir até o nosso coração, de forma alguma, mas que a gente venha ser mansos e humilde de coração, como Jesus nos manda ser, como Ele assim o é. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus, amém. Graças.